Oi, Lili, boa noite. Oi, Rena, boa Boa noite. noite. Boa noite, professor. Oi, Vânia, boa noite. Boa noite, professor. Boa noite, Valéria. Rena, tá vendo bem? Tá me escutando bem? A imagem do slide dá para ver bem? Tá Tá todo dando mundo. sim, professor. Estou escutando bem também. Tá joia. Perfeito, perfeito. Boa noite, professor. Pode Boa começar a aula, já noite. cheguei. Ah, tá ótimo, Valéria. Tu é demais, tá? Só espera só mais uns 5 minutinhos, a gente já inicia, tá bom? Ver se chega, se entra mais gente aqui na sala, tá? Por favor, mandem mensagem no grupo de vocês, no privado de vocês, avisando que eu já estou online, tá? Eu já coloquei lá o link. Obrigado. Boa noite, Josi. Boa noite, professor. Vocês gostaram da palestra da semana passada? Sim, professor. Bastante produtiva. Ah, que bom. Núbia, eu vou só tirar a máscara que a gente está afastado para poder falar melhor aqui no microfone, tá? Mas quando me aproximar eu coloco de você, tá? Até porque só tá você na sala, não tem problema. Tô esperando só mais um pouquinho. Frequentadores, entre eles este grupo de idosos. Tiago Araújo falou sobre os
Oi, Marcelene, Camila, boa noite. Oi, professor, boa noite. Boa noite, Sidney. Tem alguém assistindo jornal aí. Eu já coloquei no mute, já coloquei aqui para silenciar. Acho que a chuva pode ter atrasado muita gente também. Bem, meninada, vamos iniciar já, tá ok? Que já deu bastante tempo, tá? Tá todo mundo me escutando? Tá todo mundo me escutando? Mande um oi para mim, por favor, aqui. Sim, professor. Perfeito. Então vamos lá. Ok. Hoje, a aula de hoje nossa, nós iremos conversar sobre a parte dos anti-inflamatórios, tá ok?
Depois da parte de analgésico que nós conversamos na semana passada, hoje toca a gente conversar com vocês sobre a parte desses anti-inflamatórios. E o que é de tão importante a gente saber dessa parte de anti-inflamatórios, tá? Os anti-inflamatórios, como o nome próprio já está dizendo, eles vão tratar e cuidar do quê? De um processo denominado e chamado de inflamação. E essa inflamação daqui nada mais é do que uma resposta do próprio organismo, ou seja, é uma resposta normal do próprio organismo nosso de proteção, principalmente quando ocorrem lesões a nível tecidual que são causadas ou por um trauma físico, ou por agentes químicos, ou também por agentes microbiológicos, no caso, bactérias, vírus e outros micro-organismos que são patogênicos ao nosso organismo, tornando-se nocivos aqui, tá bom? Além disso, tá? Quando o organismo do humano ele faz uma resposta anti-inflamatória, ele tende aqui ao quê? A fazer uma inativação ou a ter uma destruição de quem? Desses organismos invasores e, posteriormente, a remoção de substâncias que são irritantes para o organismo do ser humano. Não se esqueçam que esses organismos invasores eles acabam secretando certas substâncias de natureza tóxicas, no caso toxinas, que podem danificar e lesar o tecido do indivíduo. E com isso, olha o que acontece, a reparação tecidual. Só que há algumas situações, como no caso das doenças autoimunes, em que nós observamos que essas doenças autoimunes, elas provocam que mecanismos imunomediadores, tá, que fazem com que as próprias células do indivíduo, do sistema imunológico do indivíduo, acabem atacando células normais e sadias desse indivíduo. O exemplo mais clássico é no caso da artrite reumatoide, que nós conversaremos na próxima semana, quando a gente falará das doenças. Dessa forma, nós observamos que os anti-inflamatórios, eles são classificados nos anti-inflamatórios não esteroides, que são os AINES, que é a abreviação, e aqui a gente tem uma série de tipos de anti-inflamatório não esteroides, que vão desde o AS, do ácido simples ácido acetilsalicílico, que é a aspirina comum, que muitos já tomaram ou tomam ainda, ou têm conhecidos, parentes, amigos que fazem uso, até os mais novos, tá ok? Que é o caso do Celecoxib. E nós temos também alguns fármacos que são utilizados para o tratamento da artrite reumatoide e para o tratamento da gota, que nós veremos na próxima semana. Dessa forma, nós começamos a aula de anti-inflamatórios através de uma substância, um peptídeo denominado de prostaglandina, que é a PGS. O que de tão importante tem essa PGS? Essa PGS, ou prostaglandina, elas são produzidas em quase na maioria de nossos tecidos do nosso organismo. Então, elas se apresentam, tá, de forma metabolizada, gerando produtos de natureza inativos. E esses produtos inativos, tá, eles são divididos de duas formas, com as mesmas características. Aí vamos dizer, quais são essas substâncias, professor? São o tromboxano e os leucotrienos. Tanto os tromboxano quanto os leucotrienos, elas são substâncias de natureza lipídica, que eles partem e são gerados a partir de um precursor comum, que é qual? O ácido araquidônico, que ele é o precursor principal para a geração dessas substâncias, dessas prostaglandinas. Então, tome cuidado, porque eu posso perguntar na prova qual é o principal precursor das prostaglandinas. É o ácido araquidônico. E a partir desse ácido araquidônico, ele gera produtos inativos, metaprodutos inativos, a partir da metabolização, que são quais? Os tromboxânicos e os leucotrienos. Ficou isso claro para vocês? Para o pessoal que está em casa, Núbia, que está aqui assistindo. Perfeito. Beleza. Além disso, esse ácido araquidônico, que é o principal precursor das prostaglandinas, ele é parte da síntese e da produção, olha do quê? De fosfolipídios. E não se esqueçam que a membrana celular do indivíduo, ela é constituída de quê?
de fosfolipídio. Então, é a partir desses fosfolipídios que vão dar origem ao ácido araquidônico, que dá origem ao quê? Aos seus metabólitos inativos, que é o tromboxânico e o leucotrieno. Até aí, tudo bem. Se eu perguntar para você a cascata de evento para a produção das prostaglandinas, vocês vão ter que me dizer que começa dos fosfolipídios, passa pelo precursor principal, que é o ácido araquidônico, para a geração do tromboxânico e dos leucotrienos, que são os principais metabólitos inativos aqui. Fiquem, gravem nisso, tá bom? Porque eu posso colocar isso em questão de prova para vocês. Além disso, o ácido araquidônico, que é o precursor principal, ele na sua forma livre, ele consegue ser liberado em grande quantidade a nível tecidual. Por quê? Porque há uma liberação maior de fosfolipídios que fazem com que esse ácido araquidônico, que é o precursor principal, seja gerado em maior quantidade também. E com isso, há a presença de algumas fosfolipases, principalmente a fosfolipase A2, que é uma enzima que consegue degradar mais rapidamente esses fosfolipídios, gerando rapidamente esse ácido araquidônico. E olha que interessante, esse ácido araquidônico, tá ok? Ele consegue ser estimulado e controlado pela presença de hormônios e também de outros estímulos que atuam sobre o sistema nervoso central do indivíduo. Então, olhando para cá para o esquema, tá? No slide, nós temos o quê? Que o ácido araquidônico, uma vez gerado e formado, ele vai dar origem aqui a duas vias principais. Aí começa a brincadeira, e aqui eu quero que vocês prestem atenção. Eu vou falando de slide em slide, então eu quero que vocês prestem atenção de slide em slide, e se tiverem dúvida, vocês me parem, tá? Nós temos duas vias principais que partem desse ácido araquidônico, que são, primeiro, a ciclooxigenase e a 5-lipooxigenase. Elas são duas vias principais que têm como principal função a síntese de eicosanoides, que nada mais são que são derivados do ácido araquidônico, aonde vão gerar produtos dessas vias, que no caso da ciclooxigenase, ela gera as prostaglandinas e o tromboxano A2. E já a 5-lipooxigenase, ela dá origem ao quê? Aos leucotrienos. Então já começa a diferenciar que durante a síntese do ácido araquidônico, ela passa essa síntese pelo ácido araquidônico através do quê? De duas vias. A primeira, a ciclooxigenase, que dá origem às prostaglandinas e ao tromboxano A2. E a 5-lipooxigenase, tá? Que dá origem aos leucotrienos. Outra questão, nós veremos daqui a pouco, é através da ciclooxigenase, essa via da ciclooxigenase, aonde os anti-inflamatórios não esteroides, eles fazem a sua ação aqui, que nós veremos daqui a pouquinho qual será essa sua ação. Até aí, alguma dúvida, meninada? Pessoal que está em casa? Isso, professor. Essa via aí, ela ocorre quando tem... Qual delas, Valéria? Essa do ácido araquidônico, o senhor falou livre e tal, só que isso acontece quando tem quando o corpo sofre algo químico, como o senhor falou ainda agora, né? Uma agressão. Ou é o tempo... o que acontece? Em condições normais, ele se apresenta nessas duas vias, nessa produção dessas duas vias. Nós veremos daqui a pouco o que acontece em condições de inflamação, como é que essas vias elas vão se comportar durante um processo inflamatório, tá bom, Valéria? Ah, tá, entendi. Então isso aqui é normal, quando não está acontecendo nada. Exatamente, porque ele vai apresentar, esse ácido araquidônico, ele vai estar presente, só que em baixas concentrações, sempre sendo sintetizado por essas vias, aonde a gente vê a produção de certas quantidades.
pequenas, mas apresenta essa produção. Só que em condições de inflamação, a gente vai ver que essa via da ciclooxigenase, ela vai apresentar e produzir uma prostaglandina elevada. A mesma coisa no tromboxano A2. E a mesma coisa acontece para a 5-lipooxigenase, que vai apresentar a produção aumentada de leucotrienos aqui. Ficou claro? Respondi a tua pergunta, Valéria? Sim, professor. Agora, essa parte aqui, o senhor fala que livre, ou seja, não é num local específico, é isso? Não, Ou é não é mais que num seja corpo no local geral? específico, Valéria. No caso do ácido araquidônio livre, é porque ele não está conjugado nem ligado, ele não se liga nem conjugado, ele está de forma livre, ou seja, ele está circulando a nível de tecido, tá? Livremente. Quando ocorre um processo de inflamação, e que pode ser feito através de um corte ou uma perfuração, esse ácido araquidônico que está na fração livre, ele vai se conjugar com alguma molécula para ativar alguma dessas vias. Agora eu acho que ficou melhor entendido para vocês. Isso, era isso que eu queria saber, professor. Obrigada. De nada. Alguém quer perguntar mais alguma coisa ou posso seguir em frente? Hein, meninada? Então, a primeira dessas vias é a via da ciclooxigenase, que ela sintetiza esses eicosanoides, que são essas prostaglandinas. Qual é o interessante de saber da via da ciclooxigenase? É que ela apresenta uma estrutura anelar, ela sintetiza certos tipos de prostaglandina, como também tromboxano e prostaciclinas, e nós observamos 2 tipos de isoformas. E aqui começa a brincadeira a ficar mais interessante. Essas vias, essas isoformas, tá ok? São denominadas de ciclooxigenase 1 e ciclooxigenase 2. Vocês devem ter visto em alguns exemplos, eu acredito que na farmacologia 1, eu acho que o Tiago já deve ter, ou a Márcia deve ter já introduzido para vocês, que essas isoformas que atuam na via da ciclooxigenase, elas são denominadas de COX-1 e COX-2. E quais são os papéis e a importância dessas 2 isoformas? Bem, no caso da COX-1, ela é responsável principalmente pela produção fisiológica de certos prostanoides, ou seja, moléculas hormonais aqui que são derivadas dessas prostaglandinas. Já no caso da COX-2, olha que interessante, ela faz com que haja um aumento dessas moléculas, principalmente em quadros de inflamação crônica. E aonde a gente vê quadros de doença e de inflamação crônica são nas doenças autoimunes. Então a gente verá um pouco disso quando a gente falar mais adiante dessas doenças. Agora, olhando para essa figura e olhando para as diferenças de COX-1 e COX-2, nós temos que a COX-1 ela é uma enzima constitutiva. E por ela ser uma enzima constitutiva, ela consegue regular quase a maioria dos processos das células normais, aonde ela provoca e produz, olha o que é aqui, citoproteção, principalmente citoproteção gástrica, atua na homeostase vascular e na agregação plaquetária. Se vocês se lembram de imunologia, não se esqueçam que a resposta inflamatória, principalmente a resposta imunológica contra um processo inflamatório, ela gera como consequência o quê? Um aumento dessa agregação plaquetária. Então, essa via da COX-1, ela é muito importante porque ela faz com que essa agregação plaquetária ela fique mais consistente e atue de forma mais ativa para o quê? Para fazer a atividade plaquetária atuar e com isso evitar com que haja o que? Sangramento. Além disso, ela também atua, essa COX-1, principalmente nas funções reprodutivas e na função renal. Até aí tudo bem. E a COX-2? Qual é o papel dessa COX-2? A gente já viu que a COX-1 ela participa sobre vários processos e regulações. A COX-2 ela também é uma enzima constitutiva, só que ela atua de forma mais restrita. Ela atua a nível de tecido, principalmente no cérebro, no rim e nos ossos, aonde a sua expressão
faz com que haja um aumento na concentração e na quantidade dessa enzima, no caso da COX-2, nos processos, nos estados inflamatórios crônicos. Guardem sempre isso. Por quê? Porque isso já foi pergunta de prova e de concurso. As diferenças de COX-1 e COX-2, e o cara da banca, examinadora que elaborou a prova, ele pegou em cima da expressão e da produção da COX-1 e COX-2. Ele tinha tanta coisa para perguntar e me perguntou isso, eu achei até interessante. Além disso, a COX-2, por atuar por esses mecanismos inflamatórios crônicos, olha o que ela também faz. Ela também atua na expressão principalmente de mediadores inflamatórios que estão ligados com a resposta imunológica, principalmente a interleucina 1 e o fator de necrose tumoral alfa. Olha que bacana. E essa expressão, ela consegue ser inibida pela ação de glicocorticoides. E vocês verão glicocorticoides no semestre que vem, quando vierem isso na Farmaco 3, que eu falarei isso para vocês na Farmaco 3, que é a parte dos distúrbios endócrinos, onde a gente fala dos glicocorticoides aqui. Então, fazendo rapidinho uma revisão desse slide, o que é interessante saber? As diferenças da COX-1 e da COX-2. A COX-1 ela é uma enzima constitutiva que atua na maioria dos processos celulares normais, principalmente na citoproteção gástrica, na homeostase vascular e na agregação plaquetária. E atua também na função reprodutiva e na função renal. É diferente da COX-2, porque além dela ser uma enzima constitutiva, essa COX-2 ela atua a nível mais o quê? Delimitado, atua sobre os tecidos do cérebro, do rim e dos ossos. E a sua expressão ela é aumentada, ou seja, a produção, a sua quantidade é aumentada, principalmente quando ela está diante de processos inflamatórios crônicos. Além disso, ela também atua como um mediador da inflamação, porque ela atua na produção e no aumento de mediadores inflamatórios que estão ligados à resposta imunológica, principalmente resposta imuninata, que é a primeira barreira de defesa do indivíduo, aumentando o fator de necrose tumoral alfa e a interleucina 1. E ela consegue ser inibida pelos glicocorticoides aqui. Até aí, alguma dúvida? Está tudo certinho? Posso seguir em frente, pessoal? Núbia? Hein, meninada? Aliana, Camila, Tudo certo, professor. Pode seguir. Marcilene, Marinete, Nilce, Pamela, Renacele, Tamires, Valéria, as duas Tudo Valérias. ok, professor. certo. Tudo ok. Sim, professor. Beleza. Sim, professor. E a via da lipooxigenase? Bem, a gente já falou da via da ciclooxigenase, agora vamos falar dessa via da lipooxigenase. Ela é uma via alternativa, por quê? Porque ela atua sobre e diretamente sobre o ácido araquidônico através da formação de leucotrienos, e esses leucotrienos, principalmente os fármacos que são constituídos à base e derivados de antileucotrienos, que são esses exemplos que eu dou para vocês, que é a zeleutona, a montelukast, tá? Eles são fármacos específicos para tratamento de para determinados tipos de patologias, principalmente para os quadros de asma. E olha que interessante, se a gente for ver só a via da lipooxigenase, ela realmente atua diretamente sobre o ácido araquidônico, fazendo com que haja uma produção de leucotrienos, tá, de forma homogênea, tá, em forma de cascata. É diferente se a gente comparar da ciclooxigenase, que essas prostaglandinas, olha o tanto de prostaglandinas, de prostaciclinas e de próprio tromboxano que vai sendo gerado. Por isso que ela é uma via alternativa e uniforme aqui. Entendida essa parte daqui da via da lipooxigenase, pessoal? Tá entendido, professor. Beleza. Então, olha o que a gente tem aqui, olhando para o slide. Nós temos a via da ciclooxigenase. E o que a gente observa? Que, no caso da COX-1, ocorre a transcrição do gene para essa enzima, que é a COX-1.
A mesma coisa acontece para o quê? Para a COX-2. Só que qual é a diferença? É que na COX-1 a gente vê a indução e a produção dessa COX-1 por algum meio, por algum fator? Não. É diferente no caso da COX-2, porque a COX-2 ela pode ser induzida principalmente em quadros de estresse, lesão, isquemia, doenças neurodegenerativas, fazem com que haja um aumento da produção dessa COX-2. E após a expressão do gene, o que acontece? O RNA mensageiro vem aqui, leva a mensagem, codifica a mensagem, transcreve a mensagem, e a produção da enzima COX-1, que atua pelo ácido araquidônico, havendo produção de quê? De prostaglandinas. A mesma coisa acontece via COX-2, sendo que na COX-2 ela vai ser induzida por esses fatores, por um desses fatores, e que vai fazer com que o RNA mensageiro codifique a mensagem, leve a mensagem, transcreva a mensagem e produza a enzima COX-2, que vai atuar de forma mais direta sobre o ácido araquidônico, tá ok? Atuando e produzindo também na produção dessas prostaglandinas e na formação dos leucotrienos. Aqui, de uma forma mais simples de explicar, olha como ocorre a lipoxigenase. Quer dizer, ocorre a indução, que atua sobre os fosfolipídios de membrana, ocorre a produção do ácido araquidônico, que faz com que a via da 5-lipoxigenase seja ativada, e a produção do que aqui? De leucotrienos. Até aí está tudo bem? Está dando para acompanhar, pessoal, a aula de hoje? Sim. Perfeito. Agora, atenção. Quais são as ações dessas prostaglandinas? A gente tem falado muito dessas prostaglandinas desde o início. A gente viu que elas são formadas, são produzidas e estão presentes também, tanto na via da COX-1 quanto da COX-2, da ciclooxigenase, como também da lipoxigenase. Mas as ações das prostaglandinas aqui, elas estão aonde? Essas ações, elas ocorrem mediante uma ligação dessas prostaglandinas com vários receptores que estão presentes nas membranas celulares, que se ligam através de quê? Da proteína G. E uma vez se ligando à proteína G, essas prostaglandinas acabam produzindo metabólitos que atuam como sinalizadores locais. É como se o receptor se ligasse, fizesse com que a proteína G seja ativada, produzisse esses metabólitos juntamente com essas prostaglandinas e esses sinalizadores dizendo, olha, eu estou aqui, eu estou pronto para atuar e ir direto para o local do foco inflamatório. E aqui, olha o que a gente tem. Olha quem são os nossos sinalizadores. Temos dois sinalizadores de suma importância. Um é o tromboxano 2, que uma vez liberado, ele faz com que haja um recrutamento de novas plaquetas que vão direto para o foco inflamatório, fazendo com que haja a inibição e a supressão sanguínea, ou seja, para de sangrar. E no caso das prostaciclinas, que são as PGI2, elas ocorrem mais diretamente sobre as células endoteliais e aqui, tá? E aqui, a atuação sobre as células endoteliais faz com que haja uma inibição plaquetária. Com isso, ocorre o quê? Uma vasodilatação. Não se esqueçam que durante o processo inflamatório, por exemplo, no caso de um corte em que há lesão do tecido e extravasamento de líquido, principalmente sangue, num primeiro momento eu preciso de quê? De tromboxano A2, eu preciso ter plaqueta para estancar esse sangue, isso é fisiológico. Mas quando cessa isso, o que acontece com esse tromboxano A2? Ele começa a diminuir. E uma vez diminuindo, quem vem agora? A prostaciclina. E essa prostaciclina vai dizer, olha, eu estou sendo ativado. Então, sai daí que eu preciso inibir o que tu estás fazendo, porque senão tu vais ter uma alta quantidade de plaqueta que vai causar algum problema para tua homeostase. Ficou entendido aí, pessoal?
Sim, Menina? professor. Sim, professor. Beleza. E olha o que a gente observa, que dentre os usos terapêuticos desses prostaglandinas, essas prostaglandinas, esses fármacos a partir dessas prostaglandinas, eles conseguem, além de fazer a modulação da dor, da inflamação e da febre, que isso tem que ser chamado a atenção para vocês, ele consegue também atuar sobre secreções ácidas, produção de muco a nível de trato gastrointestinal, na contração uterina, no fluxo sanguíneo dos rins e nos processos alérgicos e inflamatórios aqui. Então, gravem sempre isso, que a ação dessas prostaglandinas não está somente na modulação, ou seja, no limiar, no controle da dor, da inflamação e da febre, mas também ela faz papel, ela participa de outras atividades e de outras ações terapêuticas, principalmente na secreção ácida, no muco, na produção do muco gastrointestinal, na contração uterina, no fluxo sanguíneo nos rins e nos processos alérgicos e inflamatórios aqui. Agora a coisa fica mais legal ainda, porque agora a gente vai falar das classes farmacológicas. Para eu poder chegar e falar para vocês o que é um anti-inflamatório não esteroide, eu tive que falar os mecanismos farmacológicos e fisiológicos que estão ocorrendo durante a inflamação que a gente já viu. E o primeiro deles são os anti-inflamatórios não esteroides. E por que eles são tão importantes? É porque esses anti-inflamatórios não esteroides, além da sua em número de fármacos que existem hoje no mercado, a cada ano são quase 20 ou 25%, ou seja, um quarto de fármacos anti-inflamatórios não esteroides produzidos pela indústria farmacêutica. Esses anti-inflamatórios apresentam uma estrutura química heterogênea que faz com que eles não atuem somente como anti-inflamatórios, eles atuam também como antipiréticos e analgésicos. Por isso que muitos livros de farmacologia ou alguns professores e autores se referem que quase a maioria dos anti-inflamatórios tem que ação analgésica e antipirética. E olha o tanto de anti-inflamatório não esteroide que eu tenho. Eu tenho derivados do ácido salicílico, que aqui eu tenho o AS, a do ácido propiônico, que eu tenho o ibuprofeno, o cetoprofeno, o naproxeno, que são muito utilizados hoje. Nós temos do ácido acético, que é o diclofenaco, etodolaco, tá? Principalmente o diclofenaco de sódio e potássio, que é o cataflam, que ele é muito utilizado. Nós temos também aqui o ácido enólico, que é o meloxicam e o piroxicam, que também são bastante utilizados. Os fenamatos, que é o ácido mefanâmico, e isso daí muitas mulheres utilizam, principalmente quando estão com questão de contração uterina, que ele ajuda na inflamação e na dilatação. E nós temos hoje os que nós chamamos dos inibidores da COX-2, que são os mais novos anti-inflamatórios no mercado. Celecoxib, ele é um medicamento contra... Antigamente não era, mas ele começou a ser, porque a gente vai ver já daqui a pouco o porquê dele, tá? E o que é importante a gente saber desses anti-inflamatórios não esteroides? Primeiro, qual é o principal mecanismo de ação farmacológica? Eles conseguem inibir a enzima da ciclooxigenase. E eles conseguem inibir a enzima da ciclooxigenase porque eles conseguem catalisar o primeiro estágio dessa biossíntese dessas prostanoides. E mais interessante, eles conseguem também diminuir a síntese dessas prostaglandinas, fazendo com que haja o aumento e o aparecimento de efeitos desejados e indesejados, ou seja, vai ter o mesmo efeito, o mesmo peso aqui, os efeitos farmacológicos e os efeitos adversos aqui produzidos. E aqui em letras vermelhas, vocês podem até colocar como observação e podem até me decorar isso. Não se esqueçam que quando a gente fala de inibição da COX-2, aqui a gente está falando do quê? Que esses anti-inflamatórios não esteroides, eles conseguem levar efeitos anti-inflamatórios e analgésicos dos anti-inflamatórios não esteroides.
É diferente da inibição da COX-1, que ela é responsável pela prevenção dos eventos cardiovasculares. Ou seja, eles conseguem atuar tanto por uma inibição como por outra inibição aqui. Eles atuam inibindo a produção dessas duas enzimas. Ficou entendido, ficou claro isso aí para vocês? Hein, Manuel? Sim, professor. Josi, Alana, Camila, ficou entendido isso aí para vocês? Sim, professor. Lili, Marcilene, Marinete, Nilce, Pamela, Patrícia, Tamires, Ok. perfeito. Sim, professor, sim. Sim, professor. Agora, olhando para a figura aqui, o que, que a gente observa? O principal representante para o mecanismo de inibição da COX-1 e COX-2. Manuel, coloca no mude o teu microfone, meu filho. Manuel já desculpa, Júnior. Perfeito. Tá? O principal representante aqui, tá? Para a atuação e a ação desses anti-inflamatórios não esteroide é o AS, que foi o primeiro e aonde a gente observa os principais, a maioria dos efeitos indesejáveis. No caso do AS, olha o que a gente consegue observar. A gente consegue observar que esse AS, tá? Ele se liga principalmente pelo seu grupo acetil, que forma a estrutura química do AS. E uma vez ele atuando aqui, através do grupo acetil, ele consegue inibir a ciclooxigenase, tá? Que está ativa, ele consegue desativá-la, torná-la inativa. E com isso, ele acaba sendo o quê? Metabolizado com maior facilidade. E se numa proporção de grau de concentração plasmática com efeito, olha o que a gente observa em pequenas doses. Nós observamos que em pequenas doses, esses anti-inflamatórios não esteroides, usando como modelo AS, produz desde sangramento gástrico a bloqueio na coagulação sanguínea e reações de hipersensibilidade. Já em concentrações intermediárias, olha o que a gente já observa: zumbido e quadros de intoxicação. E em quadros mais acentuados, ou seja, em doses tóxicas, a gente já vê um colapso vasomotor, desidratação e coma que produz. Aí a Núbia me fez uma pergunta a respeito do Celecoxib. Por que ele é controlado? É porque o efeito como inibidor de COX-2 ele é mais acentuado. Por isso que o efeito dele é mais rápido observado, porque ele atua com maior rapidez, inibindo a COX-2. E a gente viu os efeitos que ocorrem por conta da inibição da COX-2. De uma figura mais, como é que eu posso colocar, mais limpa, olha que a gente vê a inibição da COX-1 pelo AS, que o tromboxano, que ele é produzido pela prostaglandina H2, ele vai ocorrer o quê? Uma vez interagindo com esse ácido acetilsalicílico, ele vai bloquear quem? A COX-1. Ele atuando com a COX-1, o que acontece com esse ácido araquidônico aqui? Ele vai continuar sendo produzido pelas membranas dos fosfolipídios, por mais não vai ter nenhum efeito, nenhuma ação, porque a COX-1 está sendo inibida pelo AS. Exatamente. A membrana vai cansar de produzir ácido araquidônico, só que a COX-1 vai ser inibida com uma maior concentração, com uma maior rapidez por conta da interação do ácido acetilsalicílico aqui. Ficou entendido isso daí para vocês, pessoal de casa? Hein, pessoal? Sim, professor.
Beleza. Sim, professor. Ok, professor. Agora, olhando essa outra figura aqui, olha o tempo de meia-vida. Se a gente tomar 3 comprimidos de AS, tá? Em relação, se a gente tomar mais do que 3 comprimidos, a gente vê que o tempo de meia-vida é um tempo de 3 horas. Muitos acham que é pouco, mas em 3 horas dá para fazer bastante estrago. Agora imagina tomar mais do que 3 comprimidos, o tempo de meia-vida já é mais o que? Prolongado. Isso significa dizer o quê? Que a concentração plasmática, o tempo de decaimento dessa concentração do AS no organismo do ser humano, ele é o que é? É rápido, lento ou intermediário? Ele é lento. E por conta disso, os efeitos e a atuação sobre a ciclooxigenase demora o quê? A cessar, demora a terminar, por conta desse tempo de meia-vida. Vai ficar circulando no organismo até ser totalmente excretado por ele. Aqui são algumas vantagens e desvantagens do uso desses anti-inflamatórios não esteroides. E aqui eu coloco por grupamento, para vocês terem uma ideia. Professor, Oi, diga, Rena. professor, tem uma mensagem aí no chat. Dê uma Ah, tá. olhadinha aí que a pessoa está pedindo para repetir. Beleza, só um minutinho. Ah, meu Deus, esse negócio não vai. Não tá aqui no... Rena, pede para pessoal, pede para colocar aqui no chat, porque não apareceu aqui. Pois é, ela está pedindo para repetir a imagem sobre a inibição da COX-1 pela S. Tá, eu vou repetir, sem problema. É o Sidney. Nessa figura aqui, eu mostro para vocês, tá, a ação inibitória desse ácido acetilsalicílico sobre a ciclooxigenase 1. E não se esqueçam que a produção do tromboxano A2 pelas prostaglandinas, ela se faz mediante o quê? A ativação dessa COX-1. Perfeito? Perfeito. Só que uma vez que ocorre a interação com o ácido acetilsalicílico, ou seja, o efeito desse ácido acetilsalicílico, vai ocorrer a ativação da ciclooxigenase 1? Não. A ciclooxigenase, a COX-1, não vai ser produzida. Por quê? Porque ela está sendo inibida pela ação do ácido acetilsalicílico. Vai haver produção de prostaglandina H2? Também não. Vai haver produção de tromboxano A2? Tampouco. E o que é que acontece com esse ácido araquidônico aqui? Ele vai continuar sendo produzido e continuar sendo circulando, só que ele não vai ter nenhuma finalidade. Por quê? Porque essa COX-1 que ele produz, que vai sendo ativada, ela está sendo inibida pela ação do ácido acetilsalicílico. E outra coisa, o ácido araquidônico aqui, ele o quê? Esse ácido araquidônico, tá? Ele é produzido pelas membranas fosfolipídicas das células nossas, dos nossos tecidos também. Ficou claro agora para vocês? Para a pessoa que perguntou? Além disso, nessa outra figura, eu mostro o tempo de meia-vida do ácido acetilsalicílico. A gente tomando em doses terapêuticas, ele já tem, tá, o que é um tempo de meia-vida, tá, de quase 3 horas. Agora estou vendo o chat. Tá joia, Sidney? Então aqui, a gente... Só um minutinho. Beleza. Aqui nesse outro slide, fazendo comparação de dose, numa dose terapêutica e numa dose tóxica, olha o tempo de meia-vida se a gente ingerir mais de 3 ou 4, 5 comprimidos de AS. O tempo de meia-vida já é um tempo mais prolongado. Isso faz com que o AS circule por maior tempo na circulação sanguínea do indivíduo, até ele ser totalmente excretado.
Aqui só mostro para vocês as vantagens e desvantagens terapêuticas do uso dos anti-inflamatórios não esteroides. Eles vão desde isso daqui fazendo em relação aos grupamentos, aos seus derivados, no caso dos derivados salicilatos, acéticos, propiônicos, também dos fenamatos e dos inibidores da COX-2. Tá? Olha a desvantagem de um inibidor de COX-2. Olha aqui, ele tem um potencial para aumentar infartos do miocárdio, tá? Que a gente não observa isso muito no caso do AS. Por isso que ele foi proibido, não é que ele foi proibido, o controle dele se tornou mais restrito para uso. Exatamente. Uhum. Esse é um exemplo. Ele é para dor intensa. Ele seria dentro daquilo que a gente falou da analgesia na aula passada, porque antes da gente entrar com o analgésico opioide, tá, a gente sempre pensa no anti-inflamatório não esteroide. E dentro dos anti-inflamatórios, tá, não esteroides, o que a gente pensa são os inibidores de COX-2, que eles atuam como forma de uma maneira mais enfática e com um espectro de ação maior. Por quê? Porque eles atuam tanto sobre a COX-1 contra a COX-2. Só que os efeitos adversos e tóxicos, eles são bem preocupantes. O paciente tem que ser monitorado aí. O outro grupo é o grupo do celecoxib. Nesse caso do celecoxib, eles são inibidores seletivos da COX-2. Além disso, essa inibição ela se torna também reversível, porque no momento que você suspende a administração desse celecoxib, a COX-2 volta a funcionar e volta a ser ativada. Tá? E olha os usos terapêuticos. Ele é tratamento, é um dos fármacos de primeira linha para o tratamento da artrite reumatoide, de osteoartrite, como também de dor leve e moderada, sendo similar aos anti-inflamatórios não esteroides. Já quando a gente fala da farmacocinética, ele é absorvido de melhor, com uma boa absorção pela via oral, biotransformado pelo fígado, principalmente pelo citocromo e pela isoforma CYP2C9. Ele é excretado pelas fezes e na urina, só que o tempo de meia-vida dele é bem longo. Por isso que os efeitos é quase uma manhã, uma noite. Tá? Por isso que a gente observa muitos pacientes apresentando dores de cabeça, diarreia, dor abdominal e dispepsia também. E aqui nós chegamos no paracetamol, que é o acetaminofeno. E o que é de tão interessante a gente falar do paracetamol, ou também chamado, denominado de N-acetil para aminofenol, ou também chamado de APAF, para abreviar tudo isso. Tá? Ele consegue inibir a síntese dessas prostaglandinas já direto no sistema nervoso central. E com isso ele consegue ter tanto um efeito antipirético quanto analgésico aqui. E olha que interessante, por ele atuar na síntese dessas prostaglandinas a nível do sistema nervoso central, o efeito sobre a ciclooxigenase não é tão acentuado. A gente observa que esse efeito sobre a ciclooxigenase é de menor quantidade, de menor concentração. Por isso que a atividade anti-inflamatória do paracetamol é baixa. Ele não tem quase muita ação anti-inflamatória. Tem pessoas, perdão, antigamente, agora veio o paracetamol para atuar. Por quê? Porque ele atua no sistema nervoso central, principalmente na região hipotalâmica. Tá? E no caso... Exatamente. Por isso que a atividade anti-inflamatória do paracetamol é bem baixa. Ele é mais para o limiar de dor e de febre. Só que qual é o principal problema do uso do paracetamol? Principalmente no que se refere ao processo de biotransformação do paracetamol. O paracetamol ele sofre reações de conjugação no fígado, aonde ele gera e produz metabólicos, tá, glicoronizados ou na forma de sulfatos inativados, aonde nós observamos
que ele sofre uma segunda reação, que é uma reação de hidroxilação, que gera esse metabólito aqui, que é o N-acetil para benzoquinonimina. Esse N-acetil benzoquinonimina, ele é um metabólito altamente reativo que se liga com maior afinidade às células hepáticas do indivíduo. Por isso que indivíduos que fazem uso de paracetamol de forma constante, eles acabam tendo o quê? Lesão hepática. Ou em concentrações não tão elevadas, a gente ouve muito do termo hepatite medicamentosa. Por quê? Porque acaba lesando também as células, os hepatócitos aqui, principalmente pelo quê? Por esses grupos sulfidrilas que são gerados, tá? Dessas reações. Contudo, ele ainda tem um bom uso terapêutico. Tá? Por quê? Porque ele ainda é um substituto para o tratamento adjuvante para alguns anti-inflamatórios não esteroides, principalmente o efeito analgésico antipirético para pacientes que têm problemas gástricos e em crianças, principalmente para quadros virais, tá? A gente administra muito paracetamol. Só mostrando aqui a biotransformação do paracetamol para vocês, aonde atua sobre... Essa biotransformação ocorre no fígado pela atuação do citocromo P450, aonde a gente observa que em doses terapêuticas ou em dose tóxica, ele produz intermediários tóxicos. O que vai diferenciar é a dose aqui, mas há produção sim desses metabólitos. E por atuação da glutationa, ele acaba produzindo também um componente, um metabólito não tóxico, que é o ácido mercaptúrico. E em doses tóxicas, nós observamos que esses metabólitos, eles acabam atuando como macromoléculas celulares e atuam com maior afinidade nas células hepáticas, nos hepatócitos, causando morte celular. Bem, meninada, o que eu tinha que falar de anti-inflamatórios era isso no dia de hoje, na noite de hoje. Na próxima aula nós falaremos do tratamento da gota, da artrite reumatoide e da famosa enxaqueca, que hoje em dia a gente já utiliza tratamento, farmacoterapia e uso de anti-inflamatórios, tá, para quadros de enxaqueca, tá, graves e acentuados em determinados tipos de indivíduos e de pacientes aqui também. Exatamente. Alguma dúvida? Querem perguntar alguma coisa, meninada? Ou tá tudo certinho, pessoal de casa? Hein, pessoal? Tudo certo, professor. Tudo ok, professor. Obrigada. Tá Ok, bom? professor. Núbia, dúvidas? Tudo tranquilo. Tá? Tranquilo. Deixa eu dar logo uns 2 avisos para vocês. Primeiro aviso, em relação ao artigo que eu mandei para vocês. O artigo que eu enviei para vocês, tá ok? Tá, que eu enviei para os senhores e para as senhoras, logo depois da primeira verificação. Esse artigo serve tanto para o pessoal que está assistindo às aulas presenciais, quanto para o pessoal que entrou com a justificativa com o abono de falta para as aulas presenciais, para as aulas práticas. Então, é um artigo para todo mundo, tá bom? Isso é a primeira questão. A segunda questão, tá? Amanhã eu já devo estar liberando a bateria de exercícios para vocês, que vai falar a respeito da parte dos analgésicos, opioides e dos antipiréticos. Como será feito esse exercício? Vai ser feito no modelo de caso clínico. Então, eu vou mandar um caso clínico para vocês vão ler, estudar e a gente irá responder esse caso clínico amanhã à noite. Tá bom? Alguma dúvida, alguma pergunta, meninada, ou tá tudo certo? Hein, pessoal? Tudo certo, professor. Tranquilo, professor. Beleza. Tá bom? Boa noite a todo mundo, uma boa terça-feira para todos, tá ok? A gente se encontra amanhã. Boa noite a todos. Boa noite, professor. Boa Boa noite. noite, professor. Tranquilo. Boa noite.